Olá, meus queridos! Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos fazer o checklist do peeling mecânico e do peeling químico, um seguido do outro. Vamos lá! Primeiramente, a cliente vai estar bem acomodada, vamos proteger o cabelo da cliente. Se a cliente tiver brincos compridos em formas de argola, a gente pede para retirar para não correr o risco de nós engancharmos o dedo e machucar a cliente. Protegemos a orelha e o brinquinho da cliente. Vamos proteger a roupa da cliente. Pode ser com papel descartável, um babadorzinho. Aqui nós vamos usar uma toalhinha esterilizada, que nós vamos proteger todo o decote da cliente. Se a cliente possui corrente, deverá ser retirada. E primeiramente vamos higienizar a pele. A pele será desengordurada com álcool 70. Se a cliente vier até o nosso consultório e ela estiver ainda com maquiagem, com lápis, batom, base, antes do álcool 70, nós vamos demaquiar. Não é o caso agora, então nós vamos diretamente para o desengorduramento através do álcool 70. Agora, nós vamos aplicar, secamos o rosto e vamos aplicar o peeling mecânico, que no caso vai ser peeling de diamante, mas também poderia ser o peeling de cristal, tanto faz, a forma de aplicar é a mesma. Aqui nós já temos a ponteira do diamante devidamente esterilizada. Nós vamos usar uma pressão negativa de menos 200 e vamos fazer a aplicação. Lembrando que em seguida nós vamos fazer a aplicação do peeling químico. Então existe uma forma diferenciada de aplicar o peeling mecânico quando a gente deseja aplicar o peeling químico em seguida. Como é essa forma? É na forma de varredura. Nós vamos varrendo num único sentido, passando a ponteira num único sentido, de uma forma uniforme, para que façamos no rosto todo de forma uniforme, para quando nós formos aplicar o ácido em seguida, esse ácido poder penetrar de forma uniforme. Eu abro os dedos, traciono um pouquinho a pele e o aparelho vai trabalhar no meio dos meus dedos. Num único sentido. Se eu estivesse fazendo um peeling de cristal, eu deveria cobrir os olhos da cliente, porque o peeling de cristal tem o óxido de alumínio que pode entrar nos olhos da cliente e irritar. A pele da cliente tem algumas manchas pós-inflamatórias de acne, não é a acne. Se fosse a acne, nós não poderíamos passar o peeling em cima. Mas aqui nós temos só as manchinhas pós-inflamatórias. Sempre tracionando a pele. No pescoço, traciono a pele, estique um pouquinho o pescoço, num único sentido.
peeling já foi aplicado em todo o rosto. Eu pego um algodãozinho com soro fisiológico e removo as células mortas. E vou fazer a aplicação do peeling químico. Aqui no caso nós iremos usar o ácido mandélico, que é o ácido específico indicado para o fototipo da nossa cliente. É o fototipo 5. Temos aqui algumas hiperpigmentações pós-inflamatórias de acne, a pele ainda se apresenta oleosa, então o ácido mandélico é um ácido de molécula grande, que seguramente a gente trabalha nesse fototipo sem risco nenhum de um efeito rebote. Antes de aplicar o ácido, eu vou proteger os cantinhos, nós chamamos os cantinhos das águas. Eu pego um aplicador, um micro aplicador, um pouquinho de algum creme denso, um creme oleoso, um creme hidratante mais denso e vou proteger os cantinhos dos lábios, o cantinho do nariz e o cantinho dos olhos. Lembrando que uma pequena gotinha de creme, só para a gente evitar que essa região sensibilize demais, porque nesse fototipo qualquer supersensibilidade que o ácido pode promover, a gente corre o risco de hiperpigmentar. Proteja os cantinhos. Agora sim, proteja os olhos da cliente, com algodão bem pequenininho, úmido e bem torcidinho. Coloco um excesso do algodão aqui no cantinho dos olhos, para não correr o risco do meu ácido escorrer e chegar até o cantinho dos olhos. A gente põe um excesso aqui no cantinho. O algodão pequeno, molhado e bem torcidinho. Se eu colocar o algodão grande, eu vou cobrir aonde eu pretendo pôr ácido. Ó. Então eu coloco bem pequenininho, para que ele não cubra aonde eu pretendo que o ácido haja. Agora nós vamos aplicar o ácido. Sempre quando eu vou aplicar peeling químico, eu já tenho que ter perto de mim um neutralizante. Nunca aplico peeling químico sem ter por perto já a solução que vai neutralizar o meu ácido. Protegi os olhos, protegi os cantinhos e vou aplicar o ácido. O ácido nunca vai estar perto da cliente, a cubetinha, o DAPEN, né? O vidrinho que a gente chama de DAPEN, que a gente acondiciona o ácido, nunca pode estar em cima da cliente, vai estar sempre distante do cliente, para não correr o risco de respingar em alguma região que a gente não pretende aplicar. Sempre distante. Molho bem o pincel, retiro o excesso e começo a aplicar rapidamente. Quando eu aplico ácido, eu não posso ficar conversando, eu não posso ficar distraída, porque a aplicação tem que ser rápida, porque senão, se eu demoro, quando eu termino de aplicar numa região, já está na hora de retirar outra região. E eu tenho que retirar junto. Então, vamos ficar centradas na hora de aplicar o ácido. Uma camada generosa. Eu estou aplicando com o pincel. Se fosse um ácido em base gel, eu poderia até passar com a mão enluvada. Aqui a base está líquida, então a gente passa com o pincel. Sempre muito cuidado para não tocar na boca, nos lábios da cliente. E vamos
levanta bem o pescoço. Estica um pouquinho mais o pescoço. A cliente já foi informada que pode arder. O desconforto do ácido mandélico é um desconforto mínimo. Pode acontecer de nós aplicarmos o peeling mecânico e depois o peeling químico e a cliente referir um ardor maior do que só com o ácido. É normal. E também é muito comum acontecer o aparecimento de frost depois que a gente fez o peeling mecânico e em seguida o peeling químico. Aqui no caso, nós vamos deixar a pele em contato com o peeling durante 7 minutos e sempre observando a resposta da pele. Qualquer reação de frost ou hipersensibilidade, a gente já neutraliza. Aqui nós já aplicamos o ácido por 7 minutos, observamos que deu alguns sinaizinhos de pequeno frost, a cliente também já refere que está um pouquinho desconfortável, e nós já vamos neutralizar. Nós vamos neutralizar com solução neutralizante de bicarbonato de sódio. Depois que eu já apliquei o bicarbonato de sódio por todo o rosto, eu já vou removendo o resíduo do ácido e do bicarbonato com algodão umedecido em água. Sempre com muita delicadeza, porque a pele está sensibilizada. Eu sempre tenho que ter certeza que eu não deixei resíduo nenhum de ácido no rosto da minha cliente. Quando tivermos a presença do frost, nós vamos passar uma pomadinha de Efras, que é uma pomadinha rica em ômega 3, 6 e 9, que ajuda a tirar esse desconforto de ardor que a cliente pode referir. Uma camadinha generosa da pomadinha de Efras. O desconforto é eliminado instantaneamente. E em seguida eu passo o filtro solar. Posso liberar a cliente com todas as recomendações por escrito. As recomendações a cliente leva por escrito e assina uma das vias e fica comigo. E ela volta depois de 8 dias para a gente reavaliar a resposta da pele. Filtro solar. E as orientações pós-peeling por escrito devem conter
não se expor ao sol, aplicar filtro solar 3 a 4 vezes ao dia, não entrar em ambientes quentes, carro quente, sempre deixar ventilar o carro antes de entrar. Se a pele soltar alguma crostinha, alguma casquinha, não retirar, deixar ela soltar naturalmente. Evitar banhos muito quentes. E voltar daqui 8 dias para a gente reavaliar a resposta da pele. É isso, pessoal. Obrigada.